No último vídeo aqui do canal, eu falei sobre grandes atores que foram completamente desperdiçados no universo cinematográfico Marvel. Mas essa não é a única reclamação que os fãs tiveram ao longo dos anos. Outro problema recorrente é como o MCU trata os seus vilões. Claro, tivemos muitos vilões memoráveis, como Thanos, Loki e o Killmonger, mas na maioria das vezes o que vimos foi um completo desperdício, com grandes antagonistas dos quadrinhos sendo mal adaptados ou relegados a um papel de vilão genérico em apenas um filme para não retornarem nunca mais. No vídeo de hoje, falamos de 10 desses casos. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Malekith, o Amaldiçoado, é um dos vilões mais perigosos do Thor, especialmente durante a fase de Jason Aaron nos quadrinhos. Líder dos Elfos Negros de Svartalfheim, ele é um mestre da feitiçaria e da manipulação, tendo causado a terrível Guerra dos Reinos, além de ter sido o responsável por decepar o braço de Thor. No MCU, Malekith foi drasticamente desperdiçado em Thor, o Mundo Sombrio. Sua motivação rasa, a falta de desenvolvimento e a atuação apagada tornaram o personagem genérico e completamente esquecível. O visual sombrio e a ameaça do éter poderiam ter sido bem explorados, mas o roteiro não deu espaço para que ele se tornasse um vilão memorável. Nos quadrinhos, o Treinador é um mercenário extremamente habilidoso, capaz de copiar qualquer estilo de luta apenas observando seu oponente. Esse dom o tornou um dos inimigos mais desafiadores de heróis como Capitão América, Homem-Aranha e Viúva Negra. Além disso, ele já treinou diversos vilões e capangas, sendo um estrategista temido no submundo do crime da Marvel. No MCU, o filme Viúva Negra transformou o Treinador em um personagem irreconhecível. Ao trocar Tony Masters por Antonia Dreykov e retirar sua personalidade carismática, a adaptação perdeu a essência do vilão. Além disso, o filme desperdiçou suas habilidades, tornando-o um inimigo genérico sem impacto duradouro, o que frustrou muitos fãs que esperavam um antagonista mais fiel e imponente. Nos quadrinhos, o Abominável é um dos inimigos mais mortais do Hulk. Emil Blonsky era um espião soviético que se submeteu a um experimento com radiação gama, transformando-se em uma criatura monstruosa com força comparável à do Verdão. Diferente do Hulk, no entanto, Blonsky mantém sua inteligência e fica transformado em monstro de forma permanente. No MCU, o Abominável foi introduzido em O Incrível Hulk, de 2008, como um adversário brutal, em uma adaptação excelente, mas acabou esquecido por mais de uma década. Quando finalmente retornou em Shang-Chi e em Mulher Hulk, sua personalidade foi completamente alterada, transformando-o em um alívio cômico sem qualquer resquício de sua vilania original, tornando-se um dos vilões mais descaracterizados do universo cinematográfico Marvel. O Líder é um dos inimigos mais icônicos do Hulk. Samuel Stearns era um homem comum que, após exposição à radiação gama, desenvolveu uma inteligência sobre-humana e um cérebro altamente evoluído. Diferente do Hulk, que ganhou força, o Líder se tornou um gênio, manipulando eventos nos bastidores e criando invenções avançadas para derrotar Banner, sendo um dos seus adversários mais perigosos. No MCU, o personagem foi introduzido em O Incrível Hulk, de 2008, com a promessa de um futuro grandioso, mas acabou completamente abandonado por mais de uma década. Bom, e aí ele voltou, completamente deslocado no filme do Capitão América Sam Wilson, e ainda por cima, com um visual que em nada lembra a sua contraparte dos quadrinhos. Uma pena. Nos quadrinhos, Kro é um dos deviantes mais antigos e poderosos. Diferente da maioria de sua espécie, ele possui longevidade quase imortal e inteligência estratégica, o que o tornou um líder entre os deviantes. Além disso, seu relacionamento complexo com Tena, uma Eterna, adiciona profundidade ao personagem, tornando-o mais do que apenas um vilão tradicional. No MCU,
Crow foi apresentado em Eternos, de 2021, mas foi completamente desperdiçado. Em vez de explorar sua inteligência e sua conexão com Tena, ele foi reduzido a um monstro genérico e sem personalidade. O filme não deu tempo suficiente para desenvolver sua história e sua morte apressada fez com que ele parecesse apenas um inimigo descartável, ignorando seu verdadeiro potencial. Ossos Cruzados é um dos mercenários mais letais da Marvel e um inimigo frequente do Capitão América. Brock Hunlow é um combatente altamente treinado, especialista em armas e combate corpo a corpo, além de ser um dos agentes mais leais da Hydra. Ele desempenhou um papel crucial na morte do Capitão América após a saga Guerra Civil, consolidando-se como um dos vilões mais perigosos do Sentinela da Liberdade. No MCU, Ossos Cruzados teve um início promissor em Capitão América, o Soldado Invernal, mas foi desperdiçado logo depois. Em Capitão América Guerra Civil de 2016, ele retorna com sua icônica armadura, mas apenas para ser eliminado em poucos minutos. Sua função no filme é servir como gatilho para o conflito entre os heróis. Sua morte prematura impediu que o personagem fosse mais explorado como um antagonista recorrente no MCU. Nos quadrinhos, o Mandarim é um dos vilões mais icônicos do Homem de Ferro. Mestre em artes marciais e portador de 10 anéis alienígenas, cada um com um poder único, ele é uma ameaça global com habilidades que vão muito além da tecnologia de Tony Stark. No MCU, Homem de Ferro 3 frustrou os fãs ao transformar o Mandarim em uma farsa. Em vez de ser um mestre do crime, Trevor Slattery foi apresentado como um ator contratado para interpretar um vilão falso, tirando qualquer peso do personagem. Anos depois, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis tentou corrigir esse erro ao introduzir Xu Wenwu como verdadeiro líder dos Dez Anéis, mas a adaptação ainda se distanciou da versão original, deixando de explorar o Mandarim como o grande inimigo que ele poderia ter sido. Criado por Jason Aaron, Gorr, o Carniceiro dos Deuses, é um dos vilões mais cruéis e complexos do universo Marvel. Vindo de um planeta desolado, Gorr perdeu toda a sua família e, após uma série de tragédias, desenvolveu um ódio profundo por deuses, acreditando que eles eram indiferentes ao sofrimento dos mortais. Usando a Necro-Espada, ele se tornou um ser imortal e imbatível, exterminando deuses de diversas mitologias. No MCU, Gorr foi apresentado em Thor: Amor e Trovão de 2022, mas foi drasticamente simplificado. Embora Christian Bale tenha feito uma performance muito interessante, o personagem perdeu muito de seu impacto e complexidade em relação aos quadrinhos. A motivação de Gorr foi diluída, tornando-o mais uma vítima das circunstâncias do que um antagonista verdadeiramente ameaçador. A adaptação optou por um tom mais leve e menos sombrio, o que comprometeu a gravidade do vilão e sua ameaça. Nos quadrinhos, Zemo é uma figura central no universo do Capitão América, com duas versões notáveis. A primeira, Heinrich Zemo, é um oficial nazista e líder da Hydra que se torna um inimigo implacável do Capitão, conhecido por sua habilidade estratégica. A segunda versão, Helmut Zemo, filho de Heinrich, assume o manto do vilão com uma complexidade emocional, particularmente após a morte de seu pai, buscando desestabilizar o mundo. No MCU, Helmut Zemo foi introduzido em Capitão América Guerra Civil, mas seu potencial foi em grande parte subaproveitado. Embora tenha sido um antagonista bem escrito, manipulando os heróis para se voltarem uns contra os outros, ele estava muito longe de sua contraparte nos quadrinhos. Isso poderia ter mudado quando ele retornou em Falcão e o Soldado Invernal, mas sua caracterização ali foi ainda pior. Nos quadrinhos, Ultron é um dos vilões mais poderosos e recorrentes do universo Marvel, criado por Hank Pym. Com uma inteligência artificial que se torna autoconsciente, Ultron possui um ódio profundo pela humanidade e busca destruir a raça humana de diversas maneiras. Com seu vasto intelecto e habilidades tecnológicas avançadas, ele é capaz de criar exércitos de robôs, manipular sistemas e até mesmo transferir sua consciência para diferentes corpos, tornando-se uma ameaça constante para os Vingadores. No MCU, Ultron foi introduzido em Vingadores: A Era de Ultron, de 2015, mas não alcançou o impacto esperado. Embora a ideia de uma inteligência artificial rebelde tenha grande potencial, o vilão acabou se tornando mais caricatural e menos ameaçador do que nos quadrinhos.
O roteiro também não explorou a profundidade de sua criação e o conflito filosófico entre Ultron e os Vingadores, fazendo com que ele fosse um vilão com grande potencial, mas subaproveitado. Um dos maiores vilões da Marvel, merecia muito mais do que apenas um filme. Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e não deixe de acessar também o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu!